Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de matemática direcionada para a Polícia Militar lá de Alagoas. Vamos prosseguir com os conteúdos de modelos exponenciais e modelos logarítmicos. A gente está abordando todo tipo de assunto que a CESP trouxe nesses dois conteúdos, certo? Então se você já se deparou com alguma questão desses dois tópicos que a gente não trabalhou aqui, você manda aí nos comentários que a gente vai trabalhar os conteúdos que foram abordados nessa questão. Tudo bem assim? Lembrando, como sempre, esse conteúdo pertence apenas à Polícia Militar de Alagoas. Quem está estudando apenas para bombeiro, essa aula não interessa, porque esse conteúdo não faz parte do edital do Corpo de Bombeiro Militar. Ok? Antes de começar a nossa aula, como sempre, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com os amigos que estão estudando para esse concurso, para nos ajudar a crescer mais e mais. Tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Quando a gente vai falar do domínio e da imagem da função exponencial, é importantíssimo a gente saber a forma do gráfico dessa função. Porque quando eu estou falando do domínio, nada mais nada menos que são os valores que x pode assumir naquela função. E a imagem são os valores que y pode assumir naquela função. Então vamos observar aqui e fazer o seguinte exercício. Se eu sei que o domínio são os valores de x, eu vou pegar a linha do gráfico e rebater no eixo x. Observe aqui, ó. A linha do gráfico da função crescente, eu vou rebater ela aqui no eixo x, ó. Então veja que eu não tenho nenhum problema, são todos os números que estão no eixo x, ó, tanto da função crescente, tanto da função decrescente. Veja que aqui, ó, foram todos os números do eixo x. Consequentemente, sempre o domínio da função exponencial, grave isso aí, ó, o domínio da função exponencial será o conjunto dos números o quê? Reais. E a imagem, professor? A imagem é outra história, a imagem ela pode mudar. Agora ela pode mudar de acordo com o quê, professor? A função exponencial simples, ela é dessa forma aqui, ó. Observe. F de x igual a elevado a x. Mas ela pode aparecer dessas outras maneiras aqui, ó. Observe. Eu posso ter f de x igual a elevado a x mais c. E ainda, por final, eu posso somar outro número b aqui. Tudo bem? Esse número c que eu estou sendo somado aqui no expoente, ele não vai mudar em nada a imagem do domínio. Tudo bem? Já esse número b aqui, que eu vou somar o resultado do cálculo exponencial, ele vai mudar apenas a imagem, certo? Então a imagem da função exponencial ela não é sempre a mesma, diferentemente do domínio, que sempre será o conjunto dos números reais. Tudo bem assim? E quando é que isso vai acontecer, professor? Observe aqui, vamos fazer um exercício aqui no gráfico, certo? Agora, antes da gente fazer esse exercício, se eu tiver uma função simples como essa aqui, ó, f de x igual a elevado a x, quem seria a imagem dessa função? Eu ia pegar o mesmo conceito, rebater no eixo y. Quando eu fizesse isso aqui, ó, rebater no eixo y o gráfico, veja que eu só ia ter a parte positiva, né? Ó, da parte positiva para cima. A parte negativa do eixo y, que é essa aqui, não ia existir gráfico. Consequentemente, a imagem é apenas os números reais positivos, sem incluir o zero. Porque se você observar, essa reta aqui, ela jamais toca o eixo x. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Essa retazinha aqui, ela nunca vai tocar o eixo x. Mesmo lá na frente, ela não vai tocar. Consequentemente, o zero ele não pertence à imagem da função exponencial. Tudo bem assim? Vamos fazer um estudo acerca desses dois camaradas aqui agora. Ó. A elevado a x mais c ou mais b. Poderia ser menos c e menos b, certo? Para ver o que é que acontece com o gráfico da função quando esses camaradas aí mudam, certo? Observe aqui, ó. Veja que aqui eu tenho uma função y igual a 2 elevado a x. Olha o gráfico dela como é, certo? Consequentemente, o domínio dela será todos os números reais e a imagem será de 0 para cima, concorda? Sem contar com o zero. Será os números positivos. Quando eu adiciono um número aqui no y, veja o que é que acontece. Ó. No x, melhor dizendo, veja o que é que acontece. Ó. O gráfico ele apenas anda para frente ou anda para trás. Estão vendo? Ó? O gráfico ele vai andar para frente ou vai andar para trás. Com isso, a imagem, o domínio, não se altera. Você pode fazer somar, dividir, multiplicar. O que for aqui com o x, a imagem, o domínio será a mesma. O que vai mudar é só a posição do gráfico. Porque ele, se você está somando, ele vai para trás, e se você está subtraindo, ele vai para frente. Observe que aí eu estou somando 20 e pouco, ele está na parte negativa. Quando eu estiver subtraindo, ele vai lá para a parte positiva. Tudo bem assim? Agora vamos observar quando eu estou somando um número à parte. Deixa eu colocar aqui igual a 0. Pronto. E quando eu estiver somando um número aqui, ó, tá vendo? Ou subtraindo, como é o caso agora.
Veja que agora a imagem da função está mudando. Por que a imagem está mudando? Porque a imagem são os valores do eixo y. Veja que a imagem aqui, ó, vou pausar aqui para a gente fazer uma reflexão. Ó. Pausei, então tenho 2 elevado a x mais 28. Quem é o domínio dessa função aqui? São todos os conjuntos, são todos os números do conjunto dos números reais. E a imagem dessa função? Observe que eu vou dar um zoom aqui para a gente ver de onde ela está partindo. Ó. Vê só. Olha, ela está partindo de onde? Exatamente dos números maiores que 28. Olha quem está aqui, ó. 28. Então a imagem dessa função será todos os números reais maior que 28. Será os números reais positivos maior que 28. Se aqui fosse menos 28, ia acontecer o quê? Vamos botar aqui menos 28 para a gente ver. Ó. Menos 28. Então onde ele está? Lá embaixo. Ó. Deixa eu puxar para a gente ver lá. Ó. Lá embaixo, está vendo no menos 28. Consequentemente, o domínio continua sendo todos os números reais e a imagem vai ser todos os números maiores que menos 28, ou seja, menos 27, menos 26. Aí, nesse caso, perceba que a imagem entra em números negativos. Tudo bem assim? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente está falando da imagem da função exponencial. O domínio sempre será os números reais. Tudo bem assim? Vamos ver uma questãozinha aqui, CESP. Olha, questão CESP que mostra o seguinte, a figura abaixo ilustra corretamente o gráfico no plano cartesiano xy da função y igual a 2 elevado a x menos 1. Vocês viram agora que quando eu estou mexendo nesse camarada aqui, eu vou até escrever maior aqui, ó, 2 elevado a x menos 1. Quando eu estou mexendo nesse cara aqui, seja somando, subtraindo, multiplicando, dividindo no x que está no expoente, a única coisa que vai acontecer com o gráfico da função é ela ir para frente ou para trás, para frente ou para trás. Já quando eu estou somando um número aqui, 2, ou subtraindo 3, o gráfico da função vai para cima e para baixo. Observe que nesse caso o gráfico está partindo de onde? Do menos 2. Não, o gráfico não vai partir do menos 2, porque veja que eu não estou somando nem subtraindo nada. No caso da função exponencial, ela sempre vai partir daqui, ó, certo? Concorda? Nesse caso, esse item está errado, está falso. Concorda? Essa função não representa esse gráfico. Tudo bem assim? E agora a gente vai falar das funções logarítmicas. As funções logarítmicas vai ser uma ideia muito parecida, certo? Vamos observar aqui, o domínio são todos os números que x pode assumir e a imagem será todos os números que y pode assumir. Aí a gente vai fazer aquele mesmo exercício, vou pegar aqui o eixo x e projetar todos os valores nele. Ó. Então perceba que quando a gente está falando da função logarítmica, o domínio será o conjunto dos números reais positivos. Tudo bem assim? Observe aqui, ó, que não está na parte negativa. Sempre vai ser assim, professor? Não. Vai depender de quem? Vai depender da mesma história. Se eu tiver aqui, ó, log de x na base 3 mais 30, aí o domínio vai mudar. Tudo bem assim? Vamos ver isso no gráfico. Aqui, ó. Observe, eu vou colocar aqui o gráfico de uma função logarítmica normal, ó. Log de x na base 10, observe o gráfico como é. Tudo bem assim, ó. Tá vendo? Consequentemente, nesse caso, o domínio é os números reais positivos, não incluindo o zero. E a imagem? A imagem vai ser todos os números reais. Aí você se pergunta, mas professor, o gráfico ele não está indo lá até o final. Esse gráfico aqui, ele se perpetua no infinito, ele vai subindo, subindo, subindo. Aqui ele está na parte, mas se eu for diminuindo aqui, ó, cada vez que eu diminuir, mais ele vai subindo, certo? Concorda? Então, a imagem da função logarítmica, memorize isso, a imagem da função logarítmica será sempre os números reais. E o domínio, ele vai depender de quem? De quem a gente estiver somando aqui, ó. Eu vou dar um play aqui para a gente ver, ó. Tá vendo aí, ó? Que à medida que eu estou somando, o gráfico ele está indo para frente ou para trás, consequentemente o domínio da função logarítmica ele está mudando. Agora ele está mudando por quê? Ó? Porque eu estou somando ou subtraindo números a x. Concorda? Tem que estar bastante atento a isso, certo? Consequentemente, a gente volta lá para o nosso gráfico. Né? Então, se eu tenho o log de x mais 30 na base 3, o domínio ele passa a ser outro. E qual vai ser o domínio? O domínio vai ser
x maior que menos 30. Todos os números maiores que menos 30 será parte do domínio. E a imagem? Todos os números do conjunto dos números reais. Tudo bem assim? Vamos para uma questão envolvendo domínio da função logaritma. E isso foi questão da última prova da PM. Veja, julga o item subsequente relativos às funções. f de x igual a 30 menos log de x na base 2. E g de x igual a 7x menos 2 cosseno de πx. O domínio da função f, é essa aqui, ó. É o conjunto dos números reais positivos. Aí você tem que lembrar. Veja bem, o professor mostrou aí que toda vez que eu somo ou subtraio, o domínio muda. Mas eu somo ou subtraio não é qualquer número. Tem que ser somar ou subtrair com x. Esse número aqui está somando ou subtraindo com x? Não. Se eu tivesse aqui, ó, o log de x mais 3 na base 20, o domínio ia mudar. Agora, se eu tivesse o log de x e aqui 3 mais o log de x na base 20, o domínio continuaria sendo o conjunto dos números reais positivos, sem incluir o zero. Tudo bem assim? E ele está dizendo aqui, ó, o domínio da função é o conjunto dos números reais positivos? Sim, é o conjunto dos números reais positivos, tá certo. Aí depois ele pergunta, f de 8 é igual a 27? Isso é o tipo de questão simples que às vezes os alunos se prendem muito, então eu tenho que fazer cálculo, aí não lembra o que é o domínio e não lembra o que é f de x. Tudo bem assim? F de x é exatamente o ponto daquela função, quando o x é aquele número. Qual número? 8. Então aqui, ó, f de 8, ele vai ser igual a 30 menos o log de 8 na base 2. Observe que quando eu tinha x, eu apaguei e coloquei quanto? 8. Esse resultado, para a questão estar certa, tem que dar quanto? 27. Consequentemente, ó, f de 8, ele vai ser igual a 30 menos o log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 vai ser igual a x. Eu tenho que pegar o 2, elevar a x, e o resultado vai dar quanto? Vai dar 8. Como é que eu posso transformar esse 8 na base 2? 2 elevado à terceira. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Base igual, eu olho apenas para o expoente. X vai ser igual a quanto? A 3. Ou seja, o log de 8 na base 2 é igual a 3. 30 menos 3 é igual a quanto? 27, que foi exatamente o que a questão falou aqui. Ou seja, o item está correto para essa parte aqui, tá? O item está correto porque tinha duas perguntas aqui, ó. Duas perguntas com essa outra função. A pergunta para essa função aqui, logarítmica, o item está correto. Tudo bem assim? E com isso chegamos no final da nossa aula de domínio e imagem das funções exponenciais e logarítmicas. Espero que essa aula tenha ajudado você. Se ajudou, se inscreva, comente e compartilhe o vídeo com os amigos que estão estudando para esse concurso. E a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!